Olá, meu querido e minha querida aluna! Vamos agora iniciar o módulo introdutório do nosso curso, onde conversaremos a respeito de psicanálise e sexualidade. E, falando mais uma vez, por que eu resolvi trazer a questão da psicanálise para este curso? Porque, na minha opinião, a psicanálise foi a primeira ciência que teve a real coragem de se embrenhar nesse assunto profundamente polêmico e repleto de implicações morais. Um verdadeiro tabu, não apenas para a época em que estava iniciando a psicanálise, como também até os dias atuais. Então vamos lá, pessoal! Não teria como eu iniciar este curso de psicanálise sem falar de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Aqui podemos ver uma foto de Sigmund Freud, talvez uma das fotografias mais famosas. E, para já iniciar o curso com uma história, houve uma situação em que uma pessoa, procurando fazer chacota com Freud, questionou qual seria o significado desse charuto em sua mão. Então Freud, com muito bom humor, respondeu a esta pessoa que muitas vezes charutos são apenas charutos, não significando coisa alguma além disso. Mas que cada um tire as suas próprias conclusões, não é? Então vamos lá! Freud nasceu em 6 de maio de 1856, em Freiberg, atual República Tcheca, em uma família judaica. E eu vou pedir para vocês se atentarem a essa questão que Freud nasceu e foi educado em uma família judaica, porque há alguns teóricos que defendem que esta educação de Freud e uma cultura judaico e também cristã, visto que a nossa sociedade está repleta de valores cristãos, acabaram por influenciar alguns dos principais pilares da sua teoria. Mas vamos prosseguir. Freud faleceu em 23 de setembro de 1939, em Londres, Reino Unido. E, profissionalmente, ele foi um médico psiquiatra e um neurologista. Freud passou grande parte da sua vida em Viena, uma cidade que era conhecida pela sua profunda repressão sexual, a chamada Sociedade Vitoriana. Então, afinal, o que é a psicanálise? De acordo com o livro Pequena História da Psicologia, de Michael Wertheimer, psicanálise é uma teoria da personalidade. E o que seria, pessoal, uma teoria da personalidade? Por meio de todas as constatações clínicas que Freud obteve ao longo do tempo, ele pôde organizar um conjunto profundo de conhecimento a fim de estabelecer uma hipótese teórica de como se dá a evolução desta personalidade ao longo do tempo. Como se dá a maturação ao longo das diversas fases de vida de um ser vivo humano, no caso. Por exemplo, como que funciona o psiquismo de um bebê de 6 meses, de um bebê de 1 ano de idade? Como é que é a sua relação com a sua mãe, com seu pai, com as pessoas que cuidam dele, com seus familiares? Depois, quando essa criança chega a 2 anos, 3 anos, o que muda em termos psíquicos nessa criança? Como é que é a sua sociabilidade? Como é que é a questão da fala? Ela já escreve, não escreve? Como é que funciona o seu entendimento? Depois, alguns anos adiante, na sua infância, quais são as transformações que ocorrem? Na pré-adolescência, quais são as questões emocionais que o afligem? Como é que é a sua imagem corporal? E assim sucessivamente, passando pela adolescência, a juventude, a fase adulta. O que nos diferencia em cada uma destas fases? Em termos afetivos, intelectuais, ideacionais? O que diferencia um adulto de 25 anos de uma criança de 5 anos? Uma teoria da personalidade procura responder todas essas questões. E, importante, não para taxar quem é normal e quem é anormal, mas sim para ficarmos atentos aos fenômenos que se apresentam para nós. Por exemplo, se uma criança está com 5 anos de idade e ela mal consegue falar, muito menos escrever, por meio de uma teoria da personalidade, podemos tentar compreender o que está acontecendo com esta criança.
Vamos estabelecendo hipóteses que podem nos oferecer respostas ou que podem facilitar a investigação de quais são as questões que podem estar influenciando o fato desta criança não ter desenvolvido a sua fala e muito menos a sua escrita aos 5 anos de idade. Então, uma teoria da personalidade é algo extremamente importante. Prosseguindo, a psicanálise também é uma filosofia sobre a natureza humana. E o que quer dizer isso? Freud acabou se debruçando sobre temas tão profundos e fundamentais para a existência humana, temas estes como sofrimento, dor, sociabilidade, a nossa natureza verdadeira, aquilo que muitos seres humanos escondem dos demais e até mesmo de si mesmos, felicidade, amor, que a psicanálise acabou se tornando uma espécie de filosofia que possui uma visão de ser humano, uma visão do que é ser mulher, do que é ser homem, de qual é a nossa relação com a natureza que nos circunda, de qual é a nossa relação com a sociedade que nos rodeia e assim por diante. E além de ser uma teoria e também uma filosofia sobre a natureza humana, a psicanálise é um procedimento psicoterápico. Ou seja, tendo estudado profundamente as razões do sofrimento e das dores humanas, a psicanálise estabeleceu um método de observação e intervenção que procura oferecer um meio propício para que paciente e terapeuta possam descobrir, possam descortinar as questões profundas que afligem aquela pessoa, ou mesmo que acabou impedindo alguma potencialidade de desabrochar, como no exemplo, a criança que não consegue falar ou escrever, a fim de que esta pessoa consiga atingir um equilíbrio mais pleno na sua existência. Um equilíbrio entre o que ela é, as forças interiores dela e a realidade, o contexto no qual ela se encontra. Então, por meio das suas constatações e do seu profundo conhecimento do sofrimento humano, este procedimento psicoterápico procura auxiliar esta pessoa a encontrar o seu melhor estado, a sua saúde psicológica, por assim dizer. E este daqui é Joseph Breuer. Ele nasceu em 1842 e faleceu em 1925. Breuer é extremamente importante para esta nossa história porque ele fazia o tratamento da histeria naquela época, por meio de uma técnica chamada hipnose. E o que é a histeria? A histeria, pessoal, era uma das doenças mais perturbadoras e desafiadoras daquela época. Ela acometia principalmente as mulheres, como vocês podem ver aqui na imagem, e elas sofriam de inúmeros sintomas. Por exemplo, a perda da memória, desmaios, tetanismo, como podemos ver aqui na imagem, que é esta dureza, esta imobilidade dos pulsos e da parte inferior da perna, dificuldades de engolir, tinham problemas de personalidade, tinham sintomas físicos extremamente graves, como a cegueira, por exemplo. E as causas desses sintomas físicos não eram causas fisiológicas, causas que a medicina comum poderia tratar. Eram causas psicológicas. Eram doenças psicológicas que atingiam essas mulheres tão profundamente que elas perdiam a visão, se esqueciam da língua materna, desmaiavam, entre outros sintomas. Então, Joseph Breuer, por meio da hipnose, e o que é a hipnose? Hipnose é uma técnica que induz a pessoa a um transe de consciência, a um estado alterado de consciência. E nesse estado, essas mulheres conseguiam acessar a raiz do que causava a sua histeria. E Joseph Breuer acabou descobrindo que muitas vezes essas mulheres acabavam desenvolvendo sintomas histéricos por conta de um profundo e não resolvido conflito infantil. Tratava-se de um conflito tão insuportável para aquelas pessoas que o seu psiquismo, não conseguindo lidar com as questões emocionais,
da situação acabavam reprimindo esta experiência para o que os psicanalistas depois chamariam de inconsciente. Contudo, qual é o problema da repressão? Freud até gostava de contar uma história que a repressão é semelhante a um grupo de pessoas que estão assistindo a uma palestra, a um seminário. Digamos que destas 50, 60 pessoas, 5 estão fazendo muita confusão, muito alvoroço. Então, os seguranças desse local pegam essas 5 pessoas e a colocam lá do lado de fora. Só que essas 5 pessoas não querem ficar fora da palestra. E elas começam a fazer confusão, começam a bater na porta, querendo entrar, forçando-a. E aí, os seguranças precisam se colocar lá para as pessoas não entrarem. Esta é a repressão. O problema é que esses conflitos carregados de emoção acabam provocando sintomas. E nestas mulheres, os sintomas se apresentavam como histeria. E, por meio da hipnose, Breuer procurava auxiliar a paciente não apenas a descobrir o conflito originário, o conflito infantil que ocasionava os sintomas histéricos, como também a revivê-los, revivendo a experiência traumática, a experiência conflituosa, com todas aquelas emoções que não foram devidamente digeridas na época, fazia com que, por um processo catártico, a pessoa alcançasse não somente alívio dos seus sintomas, como também até a cura de sua doença. A esta expressão profundamente afetiva deste conflito, Breuer chamou de catarse. Freud, quando conheceu Joseph Breuer, acabou aprendendo com ele esta técnica e os dois trabalhavam conjuntamente. E ele se interessou tanto pelo assunto que acabou viajando para Paris para encontrar Jean-Martin Charcot, que nasceu em 1825 e faleceu em 1893. Aqui nós temos uma foto de Charcot. E Charcot era um dos principais médicos da França de então. Com ele, Freud fez um estudo mais aprofundado da hipnose e também aprendeu que problemas sexuais ocasionavam desordens neuróticas. Isto é, conflitos sexuais acabavam por se tornar neuroses psicológicas. Daí para diante houve inúmeros avanços. Junto com Breuer ainda, ambos criaram a técnica da livre associação, deixando um pouco de lado a utilização da hipnose. E como funciona a livre associação? É simples, a pessoa estaria relaxada e procuraria dizer tudo o que viesse à sua mente, sem qualquer censura, sem qualquer julgamento e com o mínimo de controle possível, abrindo mão até mesmo da questão lógica do discurso. Desse modo, junto com o terapeuta, a pessoa ia se aprofundando dentro de si mesma, acessando assuntos cada vez mais profundos e inconfessáveis. Então, o terapeuta ia auxiliando-a a entender essa situação, fazendo as devidas interpretações, com o intuito de que pudessem alcançar aquele conflito que estaria originando esta série de sintomas que estão dificultando e problematizando a sua vida. E esta foi uma técnica que obteve muito sucesso no alívio emocional e na transformação das pessoas. Com o passar do tempo, Freud só foi constatando cada vez mais e mais profundamente a importância da sexualidade como raiz da neurose, da doença ou da saúde psicológica, confirmando aquela ideia de Charcot que problemas sexuais, conflitos sexuais ocorridos na infância ou não, determinam questões fundamentais do psiquismo humano. Em 1900, Freud escreveu um livro que ficou extremamente famoso chamado A Interpretação dos Sonhos. Neste livro, Freud defende a tese que o sonho tem como função a realização de um desejo, o qual tanto pode ser consciente como inconsciente.
Pode ser a realização de um desejo por um alimento, por uma roupa, por uma determinada pessoa, um namorado, uma namorada. Ou então, pode ser a realização camuflada de um desejo profundamente inconsciente, um desejo inconfessável. O que Freud muitas vezes relacionou com o tão falado e famoso complexo de Édipo e complexo de Electra. E, só a título de esclarecimento, complexo de Édipo e complexo de Electra não tem nada a ver com o fato de que o menininho supostamente quer fazer sexo com sua mãe ou a menina supostamente quer fazer sexo com seu pai. Não tem nada a ver com isso. Retomando a ideia de que a libido procura por contato, amor, afeto, carinho, prazer e proteção, não é de se estranhar que o menininho deseja ocupar o lugar central no coração da mãe. Ele deseja ser o primeiro. Ele deseja ocupar o lugar do pai. Ele deseja que a mãe apenas olhe para ele, que o envolva completamente, que o preencha de amor, de alegria, de afeto, de carinho, de calor, de companhia. E, claro, por ser um desejo tão central e tão total da criança, é óbvio que o prazer também está envolvido. Afinal, nós somos corpos de prazer. A natureza se estrutura sobre prazer e dor. E é profundamente natural que procuremos o prazer e tentemos evitar a dor, em termos instintivos. E o mesmo acontece com a menininha. A menininha, ela deseja ocupar o lugar da mãe. Nesse aspecto, ela disputa a atenção, o carinho, o afeto do pai com a sua mãe. Para ela, no seu olhar de criança, descobrir que o grande amor do seu pai é a sua mãe e não ela, provoca, segundo Freud, um trauma em seu coração. Um trauma em sua afetividade. Trauma este que é fundamental para a continuação do seu amadurecimento. Isso daqui, pessoal, daria um curso à parte, onde poderíamos conversar a respeito da função da frustração no nosso desenvolvimento psicológico. Da mesma forma como uma vida sem prazer leva a pessoa à neurose, uma vida desprovida de frustração faz com que a pessoa não estabeleça um contato firme com a realidade. Para a criança, descobrir que é um filho e uma filha à parte dos pais e que o pai e a mãe têm um mundo afetivo sexual que é só deles, é muito doloroso. Descobrir que há outros irmãos também é muito doloroso. E, muitas vezes, esta dor se encontra lá no fundo do inconsciente. Para Freud, assim como ela nos amadurece, ela também nos machuca. Assim sendo, por meio dos símbolos e imagens dos sonhos, psicanalista e paciente poderiam tentar descobrir qual é este conflito originário. Onde tudo começou? Qual foi o acontecimento que acabou ferindo e machucando o coração da criança? Acontecimento este que foi profundamente reprimido e, atualmente, provoca sintomas que prejudicam a vida da pessoa. Então, vamos prosseguir. Freud, então, como eu já disse em um slide anterior, desenvolveu uma teoria de base sexual do desenvolvimento humano. E aqui, pessoal, o sexual não quer dizer propriamente sexo. Quer dizer uma profunda energia vital e que se interliga de modo íntimo com a sexualidade. Mas, de uma maneira mais abrangente, essa energia tem a ver com todo e qualquer desejo de contato, de afeto, proteção, sociabilidade, prazer, todas características que nós procuramos em um ato sexual, mas também na vida em geral. E, por fim,
a psicanálise obteve um altíssimo sucesso, tendo um alcance internacional a partir da segunda década do século XX. Então, caiu como um assunto central na cultura, sendo discutido por escritores, artistas, cientistas, religiosos, filósofos e etc. E, só para finalizar esta aula, vamos falar aqui um pouco do desenvolvimento libidinal. Então, para quem não sabe, libido tem a ver com essa energia vital / sexual que fundamenta o nosso organismo. E na primeira fase do desenvolvimento psíquico, a libido ela se encontra na fase oral. O que quer dizer isso? Quer dizer que o bebezinho, porque aqui são os primeiros meses de vida, o bebezinho ele experiencia essa intensidade de vida, de prazer, de amor, de proteção, muito pelo contato de sua boca com o peito materno. Então, quando ele está angustiado, chorando, sentindo-se com fome ou desprotegido, e a mãe vem e oferece o peito para alimentá-lo, aquele leite quente que ele absorve para dentro do organismo dele, ele experiencia esta situação como um profundo e prazeroso ato de amor, proteção e contato com a sua mãe. Então, para Freud, muitos dos instintos sexuais / vitais, esses instintos que procuram prazer, amor, proteção e conexão. Entenda a libido como isso, pessoal. Uma energia que procura prazer, amor, contato, proteção. Esta libido se encontra muito na oralidade da criança. Tanto é que depois, posteriormente, a boca se torna uma das zonas erógenas do ser humano. E mesmo adultos, nós gostamos, nós sentimos prazer pelo beijo. Não é verdade? Depois, passando alguns meses, essa criança já cresceu um pouquinho mais, já está lá próximo de 1 ano, e ela vai chegando na fase anal. Ou seja, essa energia que estava quase que totalmente concentrada em sua oralidade, ela transita pelo seu corpo e chega no seu ânus. Nesta fase é a fase que a criança começa a sofrer um outro tipo de influência social. Os pais ou seus cuidadores começam a pedir ou exigir da criança que ela tenha mais consciência da questão do seu organismo, que ela controle ou avise quando vai fazer cocô. Então a criança aprende a aprender. Claro que a questão do prazer ainda continua muito presente. Pode ver que nesta fase, o prazer de defecar, o prazer de olhar aquele objeto misterioso que saiu de dentro do seu corpo, de olhar com curiosidade para suas fezes. Nesta fase em que é solicitado da criança esse controle do organismo, ela começa a aprender os hábitos de higiene. Depois, pessoal, vem a fase fálica, onde o menininho e a menininha começam a ter a curiosidade sobre os seus órgãos genitais. Então o menininho vai observar o pipi, vai pegar no pipi, descobrir o que dá prazer, o que não dá. A menininha também vai olhar para sua vagina, para sua vulva, vai manipulá-la, ver o que é gostoso, o que não é. Não é incomum nesta fase haver também a questão da masturbação, sem nenhum sentido sexual como o dos adultos, pessoal, mas no sentido de empreender uma ação que provoca prazer. Se o abraço dá prazer, a criança vai querer o abraço. Se carinho dá prazer, a criança vai querer o carinho. Se mexer no pintinho ou na vulva vai dar prazer, eles vão mexer. Depois, chega uma fase que é chamada de fase de latência, que é onde ocorre uma profunda repressão da sexualidade. Esta é aquela fase, pessoal, em que os meninos estão junto com os meninos, as meninas estão junto com as meninas, e sempre quando alguém diz, você gosta daquela menininha, você gosta daquele menininho, os meninos e as meninas reagem até mesmo com nojo, com ojeriza.
Eu não gosto daquela menina, credo, que nojo. Eu não gosto daquele menino, credo, nunca vou gostar de um menino. Não é raro ouvirmos frases como estas. Nesta fase, Freud diz que ocorre uma profunda repressão da sexualidade e esta energia que viajou da fase oral, anal, fálica, ela começa a ser cada vez mais canalizada para o que ele chama de sublimação. Ou seja, essa energia começa a ser utilizada para as questões culturais, as questões de sociabilidade, as questões de aprendizado e tudo aquilo que motiva a curiosidade da criança. E que essa é uma fase profundamente importante do desenvolvimento maturacional do psiquismo, porque é a fase onde a criança vai procurar se inserir cada vez mais e mais na sociedade. Depois, há a fase genital, que chega já lá no início da adolescência e é onde nós conquistamos a plenitude sexual. Então ela vem acompanhada de toda uma transformação física e hormonal e de uma redescoberta dos órgãos genitais, mas aí sim com a questão sexual profundamente aflorada. E esta fase marca a fase de maior maturidade psicológica da pessoa. E uma outra grande descoberta de Freud é o conceito de trauma. Ou seja, trauma, pessoal, é esta experiência emocionalmente tão difícil, tão complicada, por vezes tão destruidora, que o psiquismo, não suportando lidar com as emoções ocasionadas por esta experiência, acaba reprimindo ela no seu inconsciente. Então, o que o Freud descobriu? Ele descobriu que dependendo da fase na qual acontece o trauma, pode surgir um problema X ou Y. Então, se o trauma aconteceu principalmente na fase oral, vai resultar em X. Se aconteceu sobretudo na fase anal, vai resultar em Y. É como se a nossa personalidade fosse todo o conjunto de tudo aquilo que a gente conseguiu florescer, dessa energia que chegou até a fase genital, da plenitude sexual, que é a fase mais madura e realista de viver, somada a tudo aquilo que nós não conseguimos desenvolver. Para o Freud, sempre quando uma criança, uma pessoa tem um trauma, isso gera uma fixação. Então, por exemplo, se o trauma aconteceu na fase fálica, psicologicamente há uma fixação nessa fase. Então, sim, é como se essa energia que deveria passar por essa fase e continuar o seu amadurecimento, ela fica lá. Ela fica lá constelada, paralisada, muitas vezes reprimida no inconsciente. E esta emoção não amadurece. Então, pessoal, é por isso que quando uma pessoa começa a vivenciar dificuldades na sua vida, ou um problema mais complexo, a energia dela passa a regredir. Então, a pessoa passa a manifestar os aspectos infantis e imaturos da sua personalidade, que são esses aspectos que estão aqui fixados, né, pelo trauma. Ela passa a manifestar esses aspectos infantis que atrapalham o seu equilíbrio no seu dia a dia. Muitos vícios, doenças, distúrbios e dificuldades são ocasionados por essas fixações, por esses traumas não resolvidos ao longo da trajetória de desenvolvimento libidinal e psicológico. Entenderam agora por que é extremamente importante a gente procurar resolver essas questões não resolvidas do passado, essas questões não resolvidas da infância, porque essas questões continuam presentes e vivas em forma de fixações, em forma de traumas, onde a nossa energia, que deveria amadurecer para chegar na plenitude sexual é essa plenitude da vida, ela não chega, ela fica paralisada numa situação emocional infantil. Situação essa, experiência essa, que acaba influenciando o dia a dia da pessoa, em forma de inúmeros sintomas. Certo, pessoal? Então vamos prosseguir. Na próxima aula nós vamos nos debruçar sobre questões
mais filosóficas da visão do Freud. E depois vamos passar para um outro autor, que é Wilhelm Reich. Certo? Então um forte abraço e até a próxima aula!